E aí, pessoal, começando a segunda-feira com informações no Tricolor. Nós vamos falar sobre algumas situações envolvendo Natan Pescador e Galdino. Vamos falar também do diagnóstico ou a falta de diagnóstico em Reinaldo. E um post na rede social do Soteldo que empolgou o torcedor do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é da LR Energia Solar, para você diminuir a conta da sua luz em até 90%. E como você faz isso? Conhecendo os kits promocionais da LR Energia Solar. Placas solares para melhorar a sua vida. Na descrição do vídeo você vai falar com a LR e ali você vai ter essa solução. Muitas formas de pagamento, muitas parcerias para você diminuir a conta da luz no primeiro mês. Imagina você pagando apenas a taxa mínima. Pois é isso que a LR vai proporcionar para vocês. Conheça os planos, conheça a LR. Eu sou LR, você vai ser também. Entre no link da descrição e converse com eles. Gente, separei algumas situações aqui para a gente começar a segunda-feira com bastante informação. E a gente começa com uma cobrança, né? E a cobrança dá conta da falta de diagnóstico envolvendo o lateral esquerdo Reinaldo. O Grêmio informou através de uma nota a lesão do Reinaldo. E ali disse que esperaria a diminuição do hematoma, foi uma batida no joelho, para definir o que ele faria. Se ele faria um tratamento convencional ou se ele faria uma cirurgia. E por que eu coloco o Reinaldo como algo importante? Porque o Reinaldo é titular da lateral esquerda, porque o Reinaldo é um dos líderes do grupo e porque esse tipo de informação tem causado uma série de preocupações, inclusive nos jogadores do Grêmio. Nos jogadores do Grêmio. Alguns estão procurando tratamentos com médicos particulares exatamente por essa confusão que está sendo causada por algumas situações como essa. Inclusive, existem informações da imprensa que existe uma incomodação no próprio jogador ou no staff do jogador. Eu, particularmente, não falei com ele, mas no staff do jogador, dando conta disso. Vem cá, o que vai ser feito? O que vai ser feito? Isso está acontecendo no ambiente tricolor. Então, o Grêmio precisa aqui dar o seu diagnóstico. Colocar o departamento médico para trabalhar, para exatamente poder o Grêmio, e aí no caso os dirigentes, o treinador, entender quando vai poder contar com o Reinaldo. Tá faltando isso. Sobre Soteldo, que teve uma lesão e voltou a trabalhar, mesmo que o Grêmio esteja fazendo uma folga até a quarta de tarde, o Soteldo está trabalhando. E no domingo, ele fez uma postagem no final do dia, dando uma ideia do trabalho, estava no CT, porque todos os jogadores que estão lesionados tiveram o CT aberto para poder trabalhar, e ali ele diz, estou pronto, ou algo nesse sentido, assim, ele trabalhando dentro do campo de jogo. O que dá uma ideia de um retorno próximo deste jogador, que é tido como um dos principais jogadores do grupo, ao time do Renato. E aqui uma grande notícia. O Soteldo, inicialmente, ele não voltaria no Campeonato Gaúcho. E agora já se dá, existe um grande otimismo para que ele volte a atuar ainda no Campeonato Gaúcho, seja na semifinal contra o Caxias. Lembrando, o Grêmio tem uma vantagem mínima. O Grêmio pode empatar o jogo, mas é um jogo sempre complicado. O Grêmio, por exemplo, em determinado momento, em uma decisão de Campeonato Gaúcho contra o próprio Caxias, o Grêmio, mesmo vencendo o jogo por 2-0 lá, acabou perdendo o jogo aqui de virada, um jogo duríssimo. Então, toda a atenção do mundo. E a volta de jogadores, ela te dá uma condição melhor, e Soteldo é uma peça, sim, muito importante para esse momento de reconstrução que o Grêmio está vivendo. E dentro disso, a gente precisa falar de dois jogadores, de Natan Pescador e de Galdino. Eu tive a oportunidade de conversar no final de semana com alguns empresários do futebol. E alguns deles
estão vendo circular o nome do Galdino e do Natan Pescador por alguns clubes. Por quê? Da mesma maneira que nós estamos citando nomes de jogadores para reforçar os grupos nessa janela de 1º de abril a 19 de abril, outros clubes também estão fazendo isso. Outros clubes também estão analisando o mercado interno para ver se conseguem reforçar os seus times para as disputas ou da Copa do Brasil, ou do Campeonato Brasileiro, seja de Série A ou Série B, ou também da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Essa tem sido a lógica do mercado brasileiro. Alguns times, vamos pegar o exemplo, o São Paulo foi eliminado para o Novo Horizontino. É evidente que está em discussão. Evidente que está em discussão. Nós tivemos, por exemplo, a dificuldade que o Botafogo enfrentou no Campeonato Carioca, mesmo que ontem tenha vencido o Sampaio Corrêa e vai decidir a Taça Rio. Mas enfrentou, foi eliminado. O Vasco, da mesma maneira, o Vasco foi eliminado ontem. Perdeu para o Nova Iguaçu, dentro do Maracanã, com 50 mil. E aí? E aí? Então, dentro destes pontos, é evidente que jogadores do Grêmio também estão sendo analisados. E quais os 2 jogadores que, de alguma maneira, estão fora de um primeiro plano do Grêmio? Natan Pescador e Galdino. O Galdino, que curiosamente foi contratado pelo Grêmio em dezembro, o Grêmio entendeu que ele seria, não deu resultado, 2024 é muito ruim do Galdino, e se surgir o negócio, o Galdino será liberado para procurar clube, mesmo que ele tenha um contrato longo com o Grêmio. Isso serve também para Natan Pescador. Esse foi contratado ainda no início do ano passado, foi uma contratação que não deu certo, que não rendeu, que até o momento gera muito custo, só que o salário do Natan é alto. E os clubes que, de alguma maneira, deram uma ideia de que poderiam querer contar com ele, pedem que o Grêmio pague parte do salário desse jogador. O que, convenhamos, não é a intenção do Grêmio. A intenção do Grêmio é também utilizar jogadores que não vão ser utilizados pelo Renato para a diminuição da folha. Essa é a ideia do Grêmio, por óbvio, mas que parece que nos 2 casos o Grêmio não vai conseguir muito fácil essa liberação aí. Porque os clubes, sobretudo em cima do Natan, não têm interesse em pagar o salário que eles ganham do Grêmio. Então, este é um problema, mas é importante saber, Galdino e Natan, se surgirem clubes, deixarão o Grêmio entre o dia 1º e o dia 19. Basicamente, são esses os jogadores. Outros receberam sondagens também, mas esses 2 jogadores, de fato, são os jogadores que estão mais próximos, vamos dizer assim, de deixarem o Grêmio se surgir proposta. Outros, obviamente, mesmo que surjam, o Grêmio não vai liberar, o Grêmio precisa também de números, e isso acontece muito claramente. Sobre Reinaldo, que a gente citou, isso também é preciso dizer. Dependendo do diagnóstico do Reinaldo, isso também vai ter repercussão no número de reforços, porque se ele realmente tiver com algum problema que gere uma cirurgia de longo prazo, com recuperação de longo prazo, ele também será substituído por contratações. Isso pode mexer também no mercado de fora para dentro e não só de dentro para fora. Vamos ficar entendendo, olhando, mas essas são as primeiras nessa segunda-feira e a gente volta, obviamente, daqui a pouco já para falar mais sobre Tricolor. Lembrando que hoje tem o sorteio da Copa Libertadores e nós vamos fazer esse sorteio de uma maneira um pouco diferente. Normalmente a nossa live de domingo abre às 9, como todos vão estar fazendo esse sorteio, e eu vou estar lá na Rádio Gaúcha fazendo a live dos sorteios em GZH, nós estaremos, é um show dos esportes diferente nesta segunda-feira. Nós, a partir das 10 horas, Eduardo Picão, Lucas Pilar e eu estaremos abrindo então no canal do CCD a repercussão sobre o sorteio. Já com datas, com tudo, a partir das 22 horas, nós vamos fazer uma live um pouquinho diferente nesta segunda-feira. Normalmente entramos às 9, dessa vez entraremos depois do sorteio, às 22 horas, para exatamente a gente poder comentar, conversar e repercutir
o sorteio da Libertadores e como ficará o calendário do tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.